Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a vossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, e depois Ezequiel 36. Glórias a Deus. Jeremias 23. Louva a Deus pela vida do grupo Gideões, dentre tantos pregadores. Nosso irmão escolheu estar aqui ministrando a palavra de Deus. Seja feita a vontade do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Felipe, do nosso irmão Caio, que está conosco hoje adorando o nome santo do Senhor. E louva a Deus pela sua vida, que a prova está aqui nessa noite para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Jeremias 23, versículo 5, versículo 6 e o 25 e 26. Diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará segundo o Senhor. Justiça nossa. Versículo 25 e 26 diz assim: Tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no seu coração? Dos profetas que profetiza mentira e que só profetiza do engano do seu coração. Ezequiel 36, versículo 25 e 26. Glórias a Deus. Profeta Ezequiel 36, glórias a Deus. Leiamos. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e estarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amados e queridos, profeta Jeremias. Todos conhecem a história de Jeremias, um profeta que foi levantado para profetizar sobre um povo literalmente afastado de Deus. Mas o interessante desse profeta é que ele foi levantado desde o ventre da sua mãe, embora Jeremias ele fosse filho de sacerdote. Acredito eu que o seu pai já vislumbrava vendo o seu filho ali sendo sacerdote assim como ele. Mas Deus levanta Jeremias aproximadamente aos seus 17 anos de idade para profetizar para um povo afastado do caminho do Senhor. Um povo que literalmente foram se afastando de Deus. Um povo que já não tributava mais honra e glória ao Senhor. E o interessante é que ser sacerdote, Jeremias teria o cômodo de estar ali no templo do Senhor, mas para profetizar para um povo rebelde,
não seria nada fácil. Porque o povo estava afastado de Deus. O seu coração estava literalmente afastado do Senhor. E Deus me deu um tema nessa noite para darmos o norte para essa mensagem, que tem por título Transplantado por Deus. O transplante hoje, aqui no Brasil, já é um dos maiores países que faz transplante de coração, embora não seja uma cirurgia qualquer, uma cirurgia delicada. E o interessante é que para que você seja transplantado, é necessário que você literalmente esteja com o seu coração com algumas debilidades. Aí entendemos que a palavra é insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É quando o coração ele passa a bater menos, é quando o fígado agora não filtra mais, porque o coração faz com que o nosso corpo literalmente sobreviva, impulsa o sangue para o nosso corpo. E eu acredito aqui que quando a insuficiência cardíaca ataca o ser humano, a necessidade de fazer a troca de um coração, mas não é fácil, não é uma cirurgia qualquer. E eu acredito, irmãos, que o povo de Israel estava dessa forma, foi se afastando de Deus aos poucos, foi literalmente perdendo a essência, perdendo o temor. Esse povo agora começa a adorar outros deuses. Esse povo frequenta a casa do Senhor, mas não dá mais liberdade para que o Senhor possa trabalhar dentro do recinto em que o Senhor habita. Aí eu entendo aqui a necessidade de um profeta ser levantado, porque a Bíblia fala nesse texto, nesse capítulo de número 23, que ele começa assim: ai dos pastores que corromperam as minhas ovelhas, que não pregaram para minhas ovelhas, que deixaram as ovelhas correrem à solta. Esse capítulo fala que o sacerdote profanava o templo do Senhor. O sacerdote adorava outros deuses, os pastores adoravam outros deuses. O povo que se diria ser de Deus já não mais adorava o nome santo do Senhor. E eu acredito que hoje não é diferente, irmãos. Quando os homens se levantam como profeta, dizendo que é Deus que falou, que é Deus que enviou, pois aqui a palavra diz que os profetas mentiam do seu próprio coração, tinha revelação dizendo que era de Deus, mas não era de Deus, eram mentirosos. A Bíblia cita nesse capítulo que considerou Jerusalém como Sodoma e Gomorra. Mas o que eu aprendo aqui é que muitos são aqueles que usam o nome de Deus de forma errônea, dizendo que Deus falou, Deus revelou. Mas o interessante é que se um profeta chegar diante de um altar como esse, e ele dá duas balançadas, pegar o pé, dar uma rodada, a igreja pega fogo. Mas entenda, quantos são aqueles que não são usados propriamente por Deus? Porque a maior revelação ainda é a palavra de Deus. Aleluia! A maior profecia ainda é a palavra de Deus. Os profetas da atualidade têm escandalizado o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vemos profetas que têm se levantado dizendo que é profeta de Deus, como agora mesmo um jovem de apenas 14 anos, nós vemos fazerem meme dele, se eu não me engano o nome é Miguel, mas enfim, diz que foi Deus que mandou ele falar, mandou ele rasgar exame de leucemia, de câncer, dizendo que é Deus. Mas será que sinceramente é Deus? Não quero descredibilizar profeta. Ainda há homens e mulheres
usada por Deus. Mas vejamos, irmãos, que o povo, por falta de conhecimento, às vezes perece diante de muito púlpito com heresia, porque faz aviãozinho, porque roda, porque grita. É Deus que está usando. Verdade, Nem Jesus. tudo é Deus, nem todo fogo é Deus. Mas aqui diz que a palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus, ela é capaz de edificar, ela é capaz de purificar, ela é capaz de libertar, ela é capaz de fazer o homem ser restaurado. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é santa, ela é viva, ela é como espada de dois gumes que corta para lá e para cá. Ela vai até a divisão da alma. E muitas vezes eu me pergunto por quê? Muitos profetas, ele usa pouco a palavra de Deus, porque o movimento dele é só movimento, é só fogo, e esquece da palavra de Deus. Mas é essa palavra que edifica você, é essa palavra que te coloca de pé, é essa palavra que te dá esperança de vida eterna, é essa palavra que te faz acreditar que Jesus voltará como juiz e levará uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Oh, glórias! O povo está afastado de Deus, e Deus levanta Jeremias para pregar para esse povo. Mas Jeremias não tem credibilidade nem na sua casa. Oh, como glórias! profeta. Eu imagino Jeremias, ele pregar a palavra de Deus dentro do seu lar, e nem o seu pai acreditar nas suas palavras. Quantas vezes você está dentro do seu lar e você não tem credibilidade? Mas faça como Jeremias. Se Deus falou, não pare de profetizar, não pare de determinar a salvação do seu lar, a salvação da sua família. Não pare de falar de Deus dentro do seu lar. Jeremias profetizava para esse povo, e o que ele mais sofria, ele derramava lágrimas porque o povo estava com seu coração endurecido. O povo não dava credibilidade às suas profecias, mas os profetas, eles se levantavam e diziam: Deus está determinando um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Enquanto Jeremias estava pregando o juízo, o momento era o juízo, o povo precisava se converter dos seus maus caminhos. Mas os falsos pastores, os falsos sacerdotes, os falsos profetas estavam corrompendo o povo. E como não se corromper com os falsos profetas, com falsos pastores? É vindo para aqui aprender da palavra de Deus. Aleluia! Mas Jeremias não tinha nenhuma credibilidade nas suas palavras, e ele derramava lágrima por conta da idolatria do povo, por conta que aquele povo deixou literalmente Deus, se afastou de Deus. E Jeremias disse: o juízo de Deus virá sobre a vida de vocês, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos. Mas o povo estava habituado a ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Hoje não queremos ouvir uma palavra de correção, mas queremos ouvir que Deus irá prosperar, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas. Isso é bom para os nossos ouvidos, isso pode acontecer sim, mas devemos saber que o juízo de Deus, se não entrarmos pela brecha, certamente o juízo virá sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus! A palavra de Jeremias era pregoada, ele é conhecido como um profeta chorão, porque eu acredito que enquanto ele escrevia, as suas lágrimas caíam sobre aquelas penas em que ele escrevia os cânones sagrados. Enquanto aquele povo rejeitava aquela palavra que era direcionada por Deus, aquele povo acreditava no que os outros profetas falavam. Não se preocupe, que Deus é conosco, Deus vai nos abençoar. Mas o juízo chegou sobre aquele povo. Jeremias profetizou que a Babilônia iria invadir, iria levar aquele povo cativo. Aquele povo foi levado a cativo.
Jeremias pregou durante 40 anos sobre Israel, sobre Judá. E aquele povo viveu 70 anos de exílio. Mas Deus agora levanta um outro profeta. E o interessante é que o ministério deles dois parece muito um com o outro. Porque Ezequiel, ele estudou para ser sacerdote durante 30 anos. Imagine só, durante 30 anos você estudando para ser sacerdote, servir na casa do Senhor. E Deus agora levanta ele como profeta. É um ministério árduo, que ele agora perde sua família. Ele perde, quem sabe, um projeto que ele tinha de vários anos para profetizar sobre esse povo que estava escravizado, mas precisava ser liberto, porque o nome de Deus precisava ser exaltado. Aleluia, Jesus. Deus levanta Ezequiel para pregoar sobre aquele povo, mas aquele povo precisava ser sarado, precisava ser purificado. E lemos aqui no capítulo 36 de Ezequiel que Deus, ele iria restaurar aquele povo, mas não só restaurar, Deus iria dar sobre aquele povo um coração novo e um espírito novo. Aquele povo iria ser lavado com as águas que purificavam. Muitas das vezes estamos cheios de pecados, cometendo pecado sobre pecado, e muitas das vezes realmente precisamos ser purificados pelo Deus Todo-Poderoso. Ezequiel disse: povo, vocês precisam voltar, mas antes o Senhor precisa fazer uma purificação. Vocês precisam ser lavados pelas águas que purificam. E eu aprendo aqui que nesse momento o Senhor, ele diz: eu preciso também trocar esse coração de pedra. O que é um coração de pedra, meu irmão? Aquele povo já não ouvia mais a voz de Deus. E quantas das vezes adentramos por essa porta e não damos mais ouvido a palavra de Deus? O nosso coração pedrificou. Nós não somos mais sensíveis à palavra de Deus. Às vezes o louvor fala, às vezes a palavra fala, mas você não consegue sentir mais a presença de Deus. E eu me pergunto, quem sabe por as lutas que ao longo dos anos foram sufocando a sua vida, quem sabe a falta de perdão, a liberação de perdão que você não perdoa, isso vai sufocando o seu coração. E acreditamos que nesse momento o seu coração agora está literalmente virado em pedra. Você já não sente mais a presença do Espírito Santo. O culto está uma bênção e você não entende porque o irmão da direita está numa dimensão que você não consegue estar de forma alguma, que o irmão da esquerda está glorificando e você não consegue glorificar. É nesse momento que agora, na mesa de hospital, na cirurgia santa, não precisa mais de uma bateria de vários médicos para fazer o transplante do coração. Agora somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo irá fazer o transplante espiritual na minha e na tua vida. Se o seu coração não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo, permita nessa noite ser transplantado pelo Senhor. Ele irá tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração que é sensível à voz do Senhor, um coração que voltará a ser derramado lágrima diante da palavra do Senhor. Aleluia! Um coração que compadece com o sofrimento do seu irmão da direita, do seu irmão da esquerda. Aí eu me pergunto, por que um coração novo? Porque se nós não amamos o nosso irmão, a Bíblia diz que não somos capazes de amar Deus a quem não conhecemos. O seu irmão está do seu lado, mas você não ama o seu irmão, você não pode dizer que ama a Deus a quem você não conhece. A diferença de Davi, de ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, é que ele é pecador como eu e
ser. Mas quando ele pecou, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, dai-me um coração novo, cria em mim um coração reto. Ele reconheceu o seu pecado, mas quis dizer para o Senhor que precisava de um coração literalmente renovado pelo Senhor, e que desse a ele um espírito reto. É reconhecer que precisamos ser transplantados pelo Senhor, porque às vezes viemos para o culto para cumprir tabela, mas não voltamos aqui saltitando de alegria, porque sentimos a presença do Senhor. E o que eu entendo aqui é que quando Ezequiel diz isso para o povo se alegra, porque aqui mais uma vez, assim como em Jeremias, haveria um pastor que cuidaria das suas ovelhas. Aqui cumpre a profecia messiânica, em que daria um novo espírito sobre aquele povo. E eu entendo aqui é que quantos não tem mais o desejo de ter um espírito em sua vida, ser impactado pelo Espírito Santo, não busca mais a presença do Espírito Santo. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Já não vemos mais isso, já não vemos mais esse desejo, essa comoção, porque é o Espírito Santo que nos comove a sentir, a ser tocado no nosso coração pela vida alheia. Aí eu me pergunto, eu estava ontem mesmo conversando com a missionária Paula, o nosso irmão Zé, de que há 10 anos atrás, a gente se compadeceu com a Vila Vitória, que estava literalmente cercada por marginais, e nós, na chuva, fomos para lá. Mais de 30 pessoas ungir aquela Vila Vitória. Por quê? Se compadecemos com as pessoas que estavam lá. E eu me pergunto, e cadê esse remanescente que não dependeria de tempo para ir visitar o irmão, para levar uma palavra ao irmão? Cadê esse povo? Será que o seu coração pedrificou? Será que ele literalmente não é mais o mesmo? Precisamos reconhecer que precisamos ser transplantados por Deus para voltarmos à essência do chamado de Deus em nossas vidas. Marcávamos aqui oração, aqui nesse tempo, e era dezenas de pessoas que vinham adorar junto conosco. E era causa que era colocada, e era causa que era orada, e era causa que era vencida. Precisamos voltar a essa essência novamente. Precisamos voltar à essência de sensibilizar com o sofrimento do próximo. Mas o que eu vejo aqui nos dias atuais, nós vemos que a corrupção do ser humano tem sido constante. Vemos pais, vemos filhos não ter mais o mesmo respeito. Mas entenda que o último versículo de Malaquias, versículo 6, diz assim: e converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não chegue sobre vós a tentação do Senhor, o juízo do Senhor. E em Malaquias, a Bíblia diz que depois de Malaquias houve um tempo de 400 anos que Deus se cala. Quantos de nós já não perguntamos para Deus: Deus, o Senhor não tem ouvido as minhas orações? O Senhor não tem ouvido o meu clamor? Eu tenho passado por esse processo, eu não tenho visto, o Senhor não tem falo. 400 anos Deus se calou. Eu imagino para aquele povo em que Deus levantava profetas e mais profetas para levar a sua palavra. Aquele povo agora não ouve mais a palavra de um profeta, a profecia de um profeta. Deus se cala por 400 anos, conhecido como o
tempo interbíblico. Mas eu quero fechar essa mensagem dizendo para você que nesse momento estava sendo trabalhado o Evangelho, porque a raça humana, ela agora já estava condenada a viver escravizado pelo pecado. E Deus, com a sua infinita misericórdia, e mais uma vez, com o seu coração bondoso, diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus envia agora, não foi um profeta, não foi um sacerdote, não foi um levita, mas ele enviou o seu único Filho, que sofreu. Estamos no mês de abril, em que foi agora domingo passado, pregado aqui sobre a Páscoa, o Cordeiro que morreu. Mas ele não foi uma morte qualquer, foi a pior morte que existia, de humilhação. Ele foi levado até o Gólgota para ser crucificado pelos meus e pelos teus pecados. Ele foi flagelado, foi humilhado, ele foi transpassado. E o interessante, para nos dar a garantia de que agora somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aí eu acredito. Como não pode ter um coração que pulsa em seu peito pelo amor ao Deus Todo-Poderoso, por aquele que deu a sua vida por mim e por você. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para dizer: eu venci a morte, para que vocês possam ter vida eterna. Esse é o Deus que transplantou o seu coração, te deu um coração que pulsa em sua veia o sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. O Glórias a sangue Deus. que tem a capacidade de te conduzir à Nova Jerusalém. Oh, aleluia! Por isso, se você não tem a sensibilidade mais do Espírito Santo, reconheça o sacrifício do Calvário, o sacrifício da cruz, de um dia ele pagar um preço tão alto por minha vida e por sua vida. E nessa noite eu quero, juntamente com vocês, se coloque de pé. Eu quero que você saia daqui reconhecendo que você recebeu um novo coração, que você não tem mais um coração amargurado, um coração que não perdoa, um coração que foi transformado, um coração que foi regenerado. E eu quero que você louve comigo: recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Não tem mais um coração de pedra, mas agora tem um coração transplantado pelo Senhor. Um coração que pulsa e que nas suas veias corre o sangue do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, a tua igreja está de pé, Senhor Deus. E a mensagem dessa noite foi subordinada, transplantado pelo Senhor. Que possamos ter um coração literalmente, Senhor Deus, voltado para Ti, Senhor Deus. Pois, Senhor Deus, em Jeremias 29 diz que aquele que me buscar de todo o coração, é de todo o coração eu ouvirei. E com o coração que pulsa agora em nossas vidas, pedimos a Ti, Senhor Deus, visita o nosso lar, visita nossas finanças, visita nossos projetos, Senhor Deus, visita a nossa vida, Pai, visita, Pai, a Tua igreja, Pai. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que ela entrou, mas que nessa noite, Senhor Deus, haja um renovo espiritual, que nessa noite, Senhor, possamos ser literalmente lavados e remidos pelo Teu sangue, que possamos sair daqui fortificados, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, a Tua palavra para o nosso lar, para o ambiente que nós estivermos, possamos, Senhor Deus, pregar a Tua palavra, dizendo que o Senhor é ainda aquele que faz milagre, é ainda aquele que muda o cativeiro, é ainda aquele que dá alegria de viver e esperar na Tua vida. Que espere-nos em paz, debaixo da Tua graça, em nome do Senhor.